bem, então a gente estava falando aí na última aula sobre as funções afim ou de primeiro grau, né? Então a gente definiu ali o que era uma função afim e descrevemos as funções afim ou de primeiro grau como sendo ax mais b, né? Então ela é de primeiro grau porque o expoente aqui do x é 1. E aí colocamos a restrição, né, de a ser diferente de zero, simplesmente para a gente manter aí essa questão de ter o termo x, né, de expoente 1. Caso contrário, a gente teria só uma função que a gente disse que ela é constante, né, f de x igual a b. Já aproveitando e já vamos colocando o nome no chat aí para depois no final vocês não esquecerem para a presença, né. E lembrando também, né, as presenças são muito importantes aí. Então, vão fazendo as atividades referentes às segundas-feiras. Fala, Miguel. Professor, só para avisar que o Dudu aqui, o Eduardo, falou que o computador dele não tá entrando na aula. Tá. Ele não consegue acessar o link ou ele não consegue entrar na aula simplesmente? Ele falou que o PC tá bugado e não tá entrando. Manda a atividade para ele fazer sobre a presença de hoje. Né? Tá? Então não se esqueçam de fazer as atividades referentes à presença. Hoje a gente vai seguir falando aqui então de função do primeiro grau e vamos falar sobre o gráfico da função, certo? Como que a gente descreve o gráfico. E o método que a gente vai querer fazer hoje vai valer para todas as outras funções, tanto depois quando a gente falar de função de segundo grau, exponencial, logaritmo, tá? E na sua maioria é o que mais auxilia quando a gente quer descrever o gráfico de uma função. Para descrever o gráfico, a gente começa sempre montando uma tabela. Então, eu vou pegar essa primeira função aqui, f de x igual a x mais 1, tá? E vou montar uma tabela aqui com os valores possíveis de x e verificar quais são os valores que são flechados lá no nosso contradomínio. Como a nossa função afim aqui, ela é dos reais nos reais, o meu domínio aqui é real e meu contradomínio também é real, eu não tenho restrições aí para a escolha dos números, tá? Eu vou escolhendo do modo que eu quiser aqui. Então, eu vou pegar o menos 2, pegar uns 5 valores aqui para substituir na minha função. E aí, substituo no lugar do x, né? Calculo o valor da função em cada um desses pontos. Tá? Então, f de menos 2, substituo menos 2 no lugar do x. Isso aqui vai dar menos 1. Então, isso vai gerar o meu par ordenado. Lembra lá que a gente estava falando do par ordenado, né? Do plano cartesiano. Então, vai gerar o meu par ordenado menos 1, menos 2 e menos 1. Da mesma forma, se a gente pegar aqui o menos 1, eu vou ter menos 1 mais 1, que vai dar 0, ou seja, o par ordenado menos 1 e 0. Menos 1, então, é elevado no 0. Vou calcular o valor da função em 0. Então, 0 mais 1. Isso aqui vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 0 e 1. Ó, agora ele conseguiu. 0 e 1. O f de 1 vai ser 1 mais 1. Isso aqui vai dar 2. Então, par ordenado, 1 e 2. E depois o f de 2, 2 mais 1. Isso aqui vai dar 3. Então, nosso par ordenado, 2 e 3. Tá? Eu vou fazer primeiro o gráfico da função aqui, nesse aplicativo que eu estou usando, e depois a gente vai ver outro aplicativo, que eu não lembro se a gente já mexeu ou não, que é o GeoGebra. Vocês já podem ter ouvido falar do GeoGebra. Então vamos marcar aqui os pontos. Vou marcar de azul aqui o que é x, tá? Depois eu marco os que são os y. Então, ó, esse ponto aqui do meio é a nossa origem, então é o ponto 0, 0. Lembrando que o y está na direção vertical e o x na direção horizontal. Então, vou marcar aqui
os valores de x que eu escolhi, menos 2, menos 1, 1 e 2. E aí agora, com esses pares ordenados aqui, eu vejo quais são as correspondências. Tá? Então, ó, o menos 2, deixa eu marcar os valores de y aqui também. Menos 1, menos 2, 0, 1, 2 e 3. Pelos pares ordenados, a gente vai marcando os pontos. Ó. O menos 2, ele tem que ser ligado ao menos 1. Então, eu vou marcar o par ordenado aqui, ó, tá? Que nem a gente estava fazendo antes. Então, o menos 2 ligado no menos 1. O menos 1 vai ser ligado no 0, ou seja, não tem nenhuma altura, está sobre o eixo x. O 0 vai ser levado no 1, então está sobre o eixo y, tá? Pontinho verde aqui. O 1 vai ser levado no 2, então marco aqui a altura 2, aqui o ponto 1 e 2. E o 2 vai ser levado no 3. Tá? Então aqui é só a marcação dos pares ordenados, como a gente já estava fazendo. E aí eu ligo esses pontos, né? Porque aqui eu pego só uma referência. E aí ligo esses pontos aqui e tenho, então, o gráfico da minha função. O gráfico aí da nossa função y igual a x mais 1. Vejam que quando a gente liga os pontos, eu vou ter uma reta, né? Então, o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. Nesse caso aqui, ó, quando a gente está aumentando os valores de x, eu estou aumentando os valores de y, né? Ó, se eu estou andando nessa direção, os valores de x andam nessa direção. Então, essa reta aqui representa um gráfico crescente. Depois a gente vê ali quais são as características da função que determinam se o gráfico é crescente ou não, né? E aí aqui eu tenho dois pontos para destacar para vocês. Ó. Um deles é esse aqui, ó, o menos 1, e esse aqui, ó, que são as intersecções, né? Tanto com o eixo x quanto com o eixo y, né? Então, as interseções aí. A intersecção com o eixo y, a gente pode olhar até para os pontos aqui, ó, a intersecção com o eixo y é quando o x é 0, né? Então, é esse par ordenado aqui, ó, é o par ordenado 0 e 1. E se a gente olhar para a função, esse carinha que está aqui é o b, né? Quando x é igual a 0, o resultado do y ali é sempre b. Então, a intersecção com o eixo y, para qualquer função afim, é sempre 0 e b. Tá? E quando a gente for fazer o contrário, pegar o gráfico para determinar a função, eu já sei que esse ponto já me dá direto, né, a coordenada b da minha função. E a intersecção com o eixo x, aqui é o eixo y, tá? Esse aqui é o eixo x, que eu estou me referenciando, vai ser sempre quando o y for 0, né? Então, no nosso caso aqui é o ponto menos 1 e 0. Esse ponto também tem um nome especial. Ele chama raiz ou zero da função. Tá? A intersecção com o eixo x, que é esse carinha aqui, ó, tá? Esse ponto ali onde o gráfico corta o eixo x, é onde a gente tem a nossa raiz ou zero da função. Tá? Então, esse cara aqui, ó, que intersecciona o eixo y, é o b, e o carinha que intersecciona o eixo x é a raiz da nossa função. A gente não precisaria fazer toda essa tabela aqui, tá? A gente poderia pegar simplesmente dois pontos, e aí eu traço uma reta, né, passando por esses dois pontos. Eu escolhi aqui 5 pontos aí para a gente não se perder, né? Faço 5 pontos, aí eu consigo descrever direitinho a reta. Vamos fazer o exemplo B ali. Depois eu mostro para vocês esses mesmos exemplos feitos no aplicativo, tá? Aqui é só para a gente entender como faz a construção aí, então, do gráfico da função através da tabela, certo? Então, aqui a nossa função agora é menos x mais 2.
Então, eu vou montar a tabela. Como é que eu monto essa tabela para me escolher os valores? Eu escolho os que eu quiser, na verdade, né? Não tenho muito uma regra. Normalmente, quando a gente vai fazer o gráfico mais para frente ali, né? Quando a gente já souber direitinho como fazer o gráfico e construir, a gente pega dois pontos que são a intersecção com o eixo X e a intersecção com o eixo Y, né? Que são as raízes e o ponto 0 e B, tá? E aí fica bem mais simples de determinar. Vamos pegar aqui alguns pontos, vou pegar o 1, o 2 aqui no positivo, 0 para nossa origem, menos 1 e menos 2, tá? E para o y, depois a gente vê os correspondentes. Então, vamos pegar esses caras aqui para o x, menos 1, 0, 1 e 2. Então, vamos substituir, né? Calcular o valor da função em cada um desses pontos aí. Substituindo no lugar do x, né? Menos, menos 2, mais 2. Menos com menos dá mais, né? Isso que dá 2 mais 2, que é 4. Então, vai gerar aí o par ordenado, menos 2 e 4. Tá? Depois, f de menos 1. Então, vai ser menos 1 mais 2. Troca o sinal aqui, fica positivo. Então, 2 mais 1, isso aqui vai dar 3. E aí, o par ordenado é menos 1 e 3. F de 0 vai ser menos 0 mais 2. Isso aqui é 2. Então, nosso par ordenado aí é o 0, 2. F de 1. Então, vai ser menos 1 mais 2. Isso aqui vai dar 1. Par ordenado 1 e 1. Tá certo? Sim. E o F de 2, então, que vai ser menos 2 mais 2, que vai dar 0, o que implica aí no par ordenado 2 e 0. Veja que eu tenho já aqui, né, os dois valores que eu destaquei na parte inicial, ó, a intersecção com o eixo Y, tá? Então, esse aqui é primeiro ali, ó, intersecção com o eixo Y, e 2 e 0, ó, é a raiz, a nossa raiz da nossa equação ali, menos x mais 2, quando y é igual a 0. Depois a gente vê como calcula isso aqui. Então, veja que ele ficou quase totalmente acima do eixo x, né? 0, 1, 2, 3 e 4 para o y. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3 e 4. Quando o x ele é menos 2, vou marcar aqui de azul, ó, eu tenho y igual a menos 4. Então, marquei aqui, primeiro ponto, x igual a menos 1, y igual a 3. E quando o x é 0, o y é 2, então está aqui a intersecção com o eixo y, ó, que é exatamente o nosso elemento B. Quando o x é 1, o y também é 1, aqui. E quando o x é 2, o y é 0, que indica a nossa raiz, tá? Então, vamos traçar aqui o gráfico. Aí a nossa reta, quase certinho. Tá? Ficou ali mais ou menos em cima do ponto, dos pontos. Mas já dá para entender ali que é o gráfico nesse sentido, né? Então, ó, passando aqui pelos pontos que a gente descreveu, passa pelo ponto 2 e 0, que é a nossa raiz. Tá? Vamos destacar aqui, ó, esse ponto aqui é a raiz da nossa função, y igual a menos 2x. E esse cara aqui é o b, né? Que equivale aí ao ponto 0 e b, né? 0 e 2. Tá? Então, esses dois pontos aqui são importantes que a gente descreva quando a gente for colocar, for fazer o gráfico da função. Certo? Olha, esse gráfico aqui, ó, à medida que o x está aumentando, o y ele está diminuindo, né? As flechinhas estão contrárias, ó. No anterior,
o x aumentava e o y também. Esse aqui o x aumenta e o y diminui. Então, esse gráfico aqui é de uma função decrescente, certo? Então, a gente tem aqui a primeira função crescente e a segunda uma função que é decrescente. Aí a própria indicação gráfica aqui da reta, né? Ó, essa reta está diminuindo e essa reta verde aqui ela está aumentando. Vamos fazer os mesmos gráficos agora utilizando esse aplicativo aqui, que é o GeoGebra. Tá? Então, o GeoGebra é um aplicativo gráfico, não sei se vocês conhecem, se já trabalharam com ele. A gente pode colocar aí ó, pontos, né, objetos, fazer retas, segmentos, figuras planas. Pode falar, Felipe. Professor, tu já chegou a dar uma olhada no Desmos? Não sei se tu já conhece. É um aplicativo também de gráficos, assim, que eu costumava usar. Desmos? Desmos. Desmos. Vou escrever no chat. Isso. Eu nunca ouvi falar. Esse é parecido? Como que é? Ele é grátis? Desmos. Uhum. E ele é gratuito também? Sim, ele é gratuito. Não, a gente pode usar, vocês podem usar ali, tanto esse aqui quanto o que o Felipe indicou, tá? Eu normalmente utilizo esse aqui porque é o que eu sei mexer, certo? Então a gente pode aí desenhar todas as figuras aí geométricas, gráficos de função, é bem mais simples, né? E a gente pode, claro, colocar os pontos que a gente descreveu ali para cada função, ou aqui, ó, tem nesse pedacinho aqui a entrada, vocês podem escrever direto a função da mesma forma que está ali. Né? Então, eu escrevo aqui, ó, y igual a x mais 1, e ele já traça aí o gráfico da função, e a gente pode marcar exatamente os pontos ali, ó, que são interessantes para nós, ó. A raiz aqui no ponto B, e a intersecção com o eixo y, e aí depois a gente pode ir marcando aí os pontos aleatórios sobre o gráfico, né, que são os pontos que a gente descreveu na tabelinha lá. Certo? Então vocês podem usar aí o GeoGebra para fazer as atividades também de prova e as atividades que são para entregar, né? Então esse aqui é o gráfico de y mais x, de x mais 1, perdão, y igual a x mais 1. Da mesma forma, a gente pode pegar aí o gráfico de y menos x mais 1, mais 2. Certo? Aí a gente pode mudar a cor aqui das curvas. Então, ó, gráfico crescente, x mais 1. Gráfico decrescente, em vermelho aqui, ó, x menos 1. Tá? Qual a diferença, analisando aqui as duas funções, né? Ó, essa primeira função é x mais 1, essa segunda função é menos x mais 2. Poderia até mudar aqui, ó, colocar mais 1 aqui só para ficar mais comparável. Ó. Qual a diferença dessa função para aquela lá de cima? Ninguém saberia me dizer, ó, x mais 1 menos x mais 1. Qual a diferença delas duas aí? William. Qual a diferença das duas funções aí, William? Pode falar qualquer bobagem aí, ou escrever, tanto faz. Uma é decrescente e outra é crescente. Isso. E além disso, o que mais? Ó, tem aqui x mais 1, que é crescente, e y igual a menos x mais 1, que é decrescente. Na escrita da função, o que muda? O menos antes do x. Isso, né? Uma aqui é positiva, né? E a outra é negativa. O crescimento, ser crescente ou decrescente tem tudo a ver com esse carinha aqui que está na frente do x. Ó. Então, eu digo que uma função do primeiro grau ela é crescente ou decrescente pelo sinal do A,
certo? Deste carinha aqui. Se o A ele for positivo, a função ela é crescente. Se o A for negativo, a função ela é decrescente. E aí a gente pode pegar qualquer exemplo, né, de função aí, ó, por exemplo, vamos pegar lá y igual a menos 2x mais 5. Ó, deixa eu apagar as outras duas aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem. Ó, y igual a menos 2x mais 5, ó, gráfico decrescente, o A é negativo. Agora eu pego a mesma função e troco simplesmente o sinal do A, eu mudo o crescimento da função. Então, y igual a 2x mais 5, ela é crescente. Tá? Então, o A, né, o valor do coeficiente A aí indica o crescimento da função. Se o A indica o crescimento da função, o B indica intersecção com o eixo Y. Então, a gente sabe as duas características das duas constantes. A, crescimento, e B, intersecção com o eixo Y. Tá? Então, vamos lá para os exemplos. Vocês estão tendo física agora? Acho que estão, né? Amanhã tem aula de física, se eu não me engano. Sim, temos aula amanhã. Isso. Vocês estão trabalhando agora o movimento retilíneo uniforme? A MRU? gente já trabalhou. Já trabalharam. Ah, então você já conhece essa função aqui, né? V igual a 50 menos 10t, onde V indica a velocidade, t é o tempo, né? Então, essa é a função de velocidade. Ele pede nesse exercício, ó, ele está me dizendo aqui que o tempo está variando de 0 a 5. E ele quer que a gente monte aí, então, a tabela e construa o gráfico dessa função e verifique o ponto de intersecção com o eixo vertical, que é o eixo Y. Então, vamos montar uma tabela utilizando os valores que ele nos dá aqui de possibilidades para o eixo x, né, ou o eixo t aqui como a variável da função. Então, a nossa função é v de t, que é igual a 50 menos 10t. E a variação aí do t é de 0 até 5. Essa variação aqui, matematicamente falando, é o nosso domínio. Tá? Os valores possíveis que eu posso escolher aí para o t. Então, para a gente montar a nossa tabela. Então, vou montar aqui a tabelinha, variando o t de 0 até 5. Então, vou pegar aqui o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu posso assumir os valores extremos, utilizo todos, né? Então, 50 menos t vezes 10. Substituo aí o valor da função, né? Então, v de 0, ou seja, no instante 0, qual é a posição inicial ali? É 50, né? A velocidade inicial, perdão. Vai ser 50 menos 10 vezes 0, que é 50. Velocidade no instante 1 vai ser 50 menos 10 vezes 1, que é 40. Velocidade no instante 2, 50 menos 10 vezes 2, que é 50 menos 20, 30, né? Velocidade no instante 3, 50 menos 10 vezes 3, que é 20. E a velocidade no instante 4, 50 menos 10 vezes 4, 50 menos 40, que é 10. E a velocidade no tempo 5, que é 50 menos 50, né? Ou seja, 0. A gente pode fazer o gráfico aqui manualmente, né? Fazer o esboço do plano cartesiano, ou a gente pode pegar e ir lá no GeoGebra, abrir uma nova página e descrever a nossa função aqui. Então, y igual a 50 menos 10x. Vamos mudar aqui o visão. Aí está o nosso gráfico, ó. Os pontos de intersecção, vou marcar aqui, ó, 0 e 50.
E aqui é o 5, né? Quando a gente substituiu lá por 5, deu 0. Então, esse é o gráfico da nossa função. Claro que restrito a um intervalo, estaria aqui, né? De 0 a 5, valores de x dentro do domínio, e aí os valores de y, então, de 0 a 50. Então, esse é o esboço aí do nosso gráfico. Vamos ver o que mais que ele pede ali, ó. Ele quer saber qual é o ponto de intersecção do gráfico com o eixo vertical. Qual que é o eixo vertical? O eixo vertical é o y, né? E é exatamente esse ponto A aqui, né? O ponto 0 e 50. A gente já tinha até determinado aqui, ó. Ponto 0 e 50 é o primeiro ponto que a gente calculou, ó. 0 e 50. Aqui é quando o x é 0, indica a intersecção com o eixo y. Então, esse aqui é a resposta da letra C. E a gente nem precisava fazer conta alguma, né? É só olhar para a equação e procurar onde é que está o B aqui da equação. Está aqui, ó. Esse aqui é o ponto de intersecção com o eixo vertical, né? O nosso eixo y, tá? Bem de boas essa questão, bem tranquilinha. Agora vamos complicar o negócio. Uma parte importante, né? É a análise gráfica de funções ou análise gráfica de tudo, né? Isso aí sempre cai em Enem e prova de vestibular, né? Analisar os gráficos das funções e tirar os dados que apresentam nela. Então, esse gráfico aqui representa o consumo de água, né? Metros cúbicos de água aqui, conta de água de uma residência. E aí, no panfleto que a prefeitura distribuiu, tem duas indicações. A primeira indicação diz que um certo limite C, né, de consumo, de até 10 metros cúbicos, então tem essa limitação aqui, até 10 metros cúbicos, o preço vai ser pago de R$10. Então, se tu consumir menos do que 10 metros cúbicos, tu paga só R$10. Se o consumo for maior, aí o preço a ser pago vai ser os R$10, mais R$2 por metro cúbico gasto, além, né, dos 10 metros cúbicos iniciais lá, que são os valor mínimo a ser pago. Então, o gráfico aqui está ilustrando exatamente isso, né? Ó, no eixo X, a gente tem os valores de C, né, do consumo em metros cúbicos, aqui no valor de X, e no eixo Y, o preço a ser pago. Então, ó, aqui está o nosso limitante, certo? Tudo que acontece antes aqui, ó, do 10, qualquer pessoa que gastar aqui menos de 10 metros cúbicos vai pagar sobre essa linha vermelha aqui, que são os R$10, né? Então, para qualquer valor de X que eu pegue aqui, o valor correspondente de Y é sempre 10. Então, eu posso descrever aqui essa função, ó, como sendo 10, né, para X menor ou igual a 10. Tá? Então, eu escrevi essa primeira parte aqui da função. E a segunda parte é uma equação aqui de primeiro grau, né? Ó, começando aqui no 10 e terminando lá no 20, né, para R$30 de gasto. Vamos ver o que ele está perguntando aqui. Ele quer que a gente descubra a lei da função P em função do consumo C. Muito bem. Uma parte dessa função, vamos substituir aqui o x por C. Aqui é o consumo. Então, para o consumo menor do que 10. Uma primeira parte da função a gente já descobriu, ó, que para C menor do que igual a 10, o valor do preço, né, o preço a ser pago é 10. Agora, se o consumo for superior a 10 metros cúbicos, qual que vai ser a equação? E aí vem do que a gente estava falando na aula passada para montar e descrever uma função do primeiro grau, né? Existe um preço que é fixo, que independente do valor, da quantidade, tu sempre vai pagar, que nesse caso aqui são os R$10, e um preço que é variável, que nesse caso aqui são os R$2. Esse preço fixo aqui é sempre a nossa coordenada B, e o preço variável é sempre a nossa coordenada A. Então eu não preciso nem fazer conta aqui, né? Eu já sei, ó, que a função que descreve o preço a ser pago pelo consumo de água quando o consumo é maior do que 10 metros cúbicos vai ser 2 vezes a quantidade consumida, né? R$2 por metro cúbico consumido, mais
10, certo? O que eu tenho que cuidar aqui, ó? Que esse consumo é a quantidade de litros além dos 10 metros cúbicos iniciais que a gente tem que pagar simplesmente R$10, tá? Então, se eu pago 11, se eu gasto 11 metros cúbicos, eu já entro nesse segundo caso aqui. Só que eu não vou pagar 2 vezes 11 mais 10, certo? Por que eu não vou pagar isso? Porque ele está dizendo aqui, ó, que eu vou pagar R$2 para cada metro cúbico além dos 10 anteriores. Tá? Então, se eu já paguei sobre os 10, eu não preciso pagar de novo, eu vou pagar pelo excedente. Então, o que eu tenho que ajustar na minha função? Para mim não pagar sobre os 11, por exemplo. Eu tenho que pegar aqui esse valor, ó, do consumo e descontar os 10 já iniciais. Então, vai ficar, ó, 2 vezes o consumo total, menos os 10 que eu já paguei, mais R$10 aí, que é a parte fixa, tá? E aí eu não caio nesse caso aqui de estar pagando 2 vezes pelo mesmo valor, né? Então, se eu gastei 11 metros cúbicos, eu substituo aqui, então eu vou ter 2 vezes 11 menos 10, mais 10, certo? Então, ó, aqui vai sobrar só 1, né, essa subtração. Então, eu vou pagar aí 12 reais, certo? Então, eu tenho que cuidar essa relação aqui, né, quando ele fala que eu tenho que pagar sobre o excedente, né, o que ultrapassar os 10 metros cúbicos iniciais que me geram o preço fixo. Tá? Então, essa aqui é uma função que descreve esse gráfico, ó. Eu tenho uma parte que é constante, 10, tá? Então, que é esse pedacinho vermelho reto, e uma segunda parte aí que é variável, tá? Que tem uma taxa de R$2, que é crescente, né? Que é essa segunda parte. Isso aqui é uma função descrita por partes, tá? Então, uma parte anterior aos 10 metros cúbicos e uma parte superior a 10 metros cúbicos. Tá? Então, pode aparecer alguma coisa desse tipo nos exercícios mais para frente. Seguindo nos gráficos, a gente vai determinar a lei de formação de cada função. Vamos pegar duas aqui, para facilitar nosso serviço. Ó, vamos pegar essas duas. Eu já sei que a lei geral de uma função do primeiro grau, que descreve esses gráficos aqui, é desta forma. Então, quando ele pede, no enunciado do problema, ó, determine a lei da função, ele quer que vocês determinem o valor do A e o valor do B, tá? Para gerar uma função desse tipo aqui do primeiro grau. E ele quer que vocês façam isso baseados no gráfico, ó, nesse gráfico decrescente aqui, no gráfico crescente aqui do eixo do item B, e desse outro gráfico aí decrescente do item C. Vamos fazer esses dois primeiros que são fáceis, e a letra C que é difícil, vou deixar para vocês fazerem depois. Ó, nessa letra A, eu já sei, olhando para o gráfico, que esse gráfico ele é decrescente. Ser decrescente implica que o A é negativo, certo? Então, quando eu resolver todo o problema, eu tenho que chegar em A, em um valor de A menor do que 0. Olhando para o gráfico, eu já consigo determinar direto o valor de B, ó. Tá aqui, esse cara aqui é a intersecção com o eixo X, com o eixo Y, perdão, esse aqui é o eixo Y, esse cara aqui é o eixo X. Eu já sei que esse ponto é o ponto 0 e 2, então eu já sei que o B é igual a 2, não preciso nem fazer conta. E aí eu utilizo este outro valor aqui, ó, para determinar o valor de A, né? Que ponto é esse aqui? Esse é o ponto 2 e 0, que é a nossa raiz. Então, beleza, ó, eu sei que quando eu substituir 2 no lugar do x, somar com b, que eu já sei agora que é 2, o resultado disso aqui tem que ser 0. Então, é simplesmente resolver essa equaçãozinha aqui, né? Passo tudo que não tem A para um lado e deixo que tenha do outro, né? Então, vai ficar com 2A igual a menos 2, passo 2 dividindo aqui,
eu vou ficar com A igual a menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Vejam, ó, inicialmente a gente já tinha falado que o A era negativo, né? Então foi exatamente isso que a gente chegou, né? Chegamos em um A igual a menos 1. Então qual é a lei da nossa função inicial aqui? Dessa função? É f de x igual a menos 1 vezes o x, que é o A, né? Mais 2, que é o B. Então essa aqui é a lei da função. Só olhando para o gráfico sem fazer muita conta, tá? Vamos fazer aqui a letra B, só para a gente finalizar. Ó, tenho 2 pontos, os pontos são semelhantes ao anterior, ó, tem intersecção com o eixo Y, intersecção com o eixo X. Já sei de antemão que esse cara aqui vai indicar o B, e além disso eu sei que o A tem que ser positivo, porque o gráfico da minha função, ele é crescente, tá? E aí eu sei que aqui eu tenho a raiz, ou zero da minha função, né? Quando o y é igual a zero, tem esse ponto aqui. Então, já descobri, olhando para o gráfico, que o meu b é 10, né? E agora, substituo esse segundo ponto na lei da minha função, né? A x mais b. Sempre vou escrever essa função aqui. Substituo ali e determino o valor do a, né? Então, quando eu substituo no lugar do x, menos 5, somo com 10, o resultado disso tem que ser zero. Então, eu vou isolar o a aqui. Menos 5a, passo 10 para o outro lado, igual a menos 10. Igual a menos 10. Passo 5 dividindo. Menos 10 sobre menos 5. 5 dividido por 10 é 2. Menos com menos fica mais. Então, a nossa função, aí que descreve o gráfico, né, vai ser f de x igual a 2x mais 10. Certo? Então, analisando o gráfico, sempre tem que pegar 2 pontos para conseguir determinar aí quem é o A e quem é o B. Aí eu deixo a letra C aí para vocês fazerem, depois eu mando esse arquivo para vocês, certo? E ficamos por aqui. Alguma dúvida?